O que nós temos que entender, assim como a árvore do Salmo 1, né? Verso 3, foi plantada à beira do ribeiro, ela tem suficientes condições de produzir. Pois é, ela está num lugar climático, tudo favorável. Tudo favorável. Aí quando o Senhor Jesus fala que a árvore que não produzir será cortada e lançada no fogo, nós temos que entender que nós estamos plantados junto ao ribeiro e que o nosso capacitador é a pessoa do Espírito Santo. Então, eu chamo a atenção nesta manhã primeiro para a minha vida. E a gente vê dentro deste tema, nós vamos ver dentro desta escola que nós vamos estudar, a responsabilidade que nós temos de produzir, porque nós temos todas as condições propícias para uma boa produção. Todas as condições propícias para uma boa produção. O Senhor Jesus, Ele é o nosso ribeiro. A terra, vamos dizer assim, né? É uma linguagem figurativa, não é? A terra é o Espírito Santo. O Senhor Jesus nos dá, o Espírito Santo nos dá condições de estar plantado. Mas com estes dois importantes agentes, sem contar Deus que nos criou todas as coisas, se a gente não produzir, o problema é nosso. Entende? Então, nesta manhã, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, agente capacitador da obra de Deus. Ou seja, de mim, capacitador meu, capacitador do Paulo, do Reginaldo, do Urselino, capacitador nosso, capacitador da igreja. O Espírito Santo, ele nos dá esta condição. E quando se fala de capacidade, está falando de ousadia, que é o mesmo que coragem. Quando se fala de capacidade, está falando de poder. Pela ousadia, pela coragem, o Espírito Santo produz em nós poder. Não é verdade? A igreja estava, até antes da descida do Espírito Santo, a igreja estava muito tímida. Nós vamos ver isso. A igreja estava muito tímida. A igreja estava muito quieta. Na verdade, irmãos, se nós aceitarmos Jesus e o Espírito Santo não estiver com nós, nós não temos força para continuar como crente. Tem não. E eu vou mais longe. Se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, nós não temos força de continuar sendo crente. Porque quando a igreja primitiva, então, ali estava ainda no movimento de ser estabelecida, porque o estabelecimento da igreja foi com a descida do Espírito Santo. Eles estavam meio que atônitos com tudo que tinha acontecido. Eles estavam falando de um Jesus, mas não tinha neles manifestação alguma de poder, desde que tinha ressuscitado. Quem tinha operado poder, maravilhas, prodígios era Jesus, mas eles mesmos, a não ser quando o Senhor Jesus enviou eles na grande comissão de 70, eles mesmos não tinham poder algum, até a descida do Espírito Santo. Foi, né? E alguns dos profetas, teve ali no Velho Testamento, alguns dos profetas que operou milagre, mas só que, voltando àquele ponto lá, que naquela época a Bíblia fala que o Espírito do Senhor apoderava da pessoa por um instante, justamente, para realizar uma obra específica e depois retirava. Se afastava, se retirava. Agora, hoje nós temos a igreja, no momento que aceitamos Jesus, depois da ressurreição de Jesus Cristo, eles estavam todos tímidos. O que nós vamos fazer agora? E agora? E se esse Consolador não vem? O que nós vamos arrumar com esse povo? Esse barulho que nós fizemos aqui. Rapaz, foi muito barulho. E agora? Irmãos, nós temos que entender que nós somos carne. E como matéria, nós, quer queira, quer não, nós podemos orar 30 dias, 40 dias. Às vezes nós não expressamos, cremos, mas
lá no subconsciente, a carne, ela fica gritando, será? E aí acontece a descida do Espírito Santo, ou seja, o agente capacitador chegou para que a obra de Deus desse continuidade, porque a obra do Senhor, ela, no sentido de igreja, iniciou em Cristo, não é? Iniciou em Cristo. Então, para que ela desse prosseguimento, para continuar, o Espírito Santo teve que chegar, porque era uma promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nós sabemos que Ele é Deus, né? E o Espírito Santo também é Deus. Mas o Senhor Jesus dizia para os discípulos, ensinando, e o Senhor ele observava que os discípulos não compreendiam. E você lembra que chegou um determinado momento que Jesus falou para os discípulos assim, eu não posso falar para vocês essas coisas agora, mas virá o Consolador. Ou seja, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus dentro de nós, nós não temos compreensão do Evangelho, da caminhada de Deus, da palavra, nós não vamos. E Jesus percebeu que eles não entendiam. Só por Deus está andando lado a lado com eles, não era suficiente. Se nós tivermos Deus só andando lado a lado com nós vamos desistir. A forma que Jesus pregava mais em parábola era por causa disso mesmo, que eles não tinham compreensão da palavra. Justamente. Então pregava sempre mostrando parábolas, que aí qualquer um leigo que fosse tinha facilidade. Quando ele chegava lá para pregar para um lavrador, como que ele ia pregar? Ele tinha que falar da terra, dos grãos, como que plantava, e ele dava ensinamento assim. Tem mesmo para os discípulos ali que tinha muitas coisas que ele falava, ele andando com eles, fazia os milagres e eles não entendiam. Justamente. Em João, no capítulo 14, no verso 23, diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, não tem como o Pai e o Filho habitar em nós se não for pela pessoa do Espírito. Vocês compreendem isso? Porque o Espírito Santo, eu vou falar uma coisa aqui agora, se a câmera tivesse desligada era até melhor, mas se o Espírito Santo, eu vou tentar eu vou fazer uma figuração, não leva isso ao pé da letra. Se o Espírito Santo é como se Deus compactasse a grandeza dele para que pudesse colocar em nós. Está me entendendo? Deus compactou a grandeza por misericórdia, ou seja, por colocar o coração dele na miséria de vida nossa, depois do pecado, para pôr a presença dele dentro de nós. Então, esse negócio de achar que o Espírito Santo está atrás ou na frente, ou do lado, ou no alto, ou em cima ou embaixo, ele pode até estar, porque ele é onipresente também, mas primeiro ele tem que estar dentro de nós. Se amarmos, a Bíblia está dizendo aqui, no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Através de quem? Do Espírito Santo. Vamos entrar na introdução da lição. Amém? Então, a lição que nós vamos estudar, já lemos aqui a verdade prática, o texto áureo. O texto áureo diz assim: